Pois bem, galerinha, parte 2, então, nós vamos continuar falando do feudo, do funcionamento do feudo. E aí tem um conceito que é fundamental. É um conceito marxista, que ele fala do modo de produção feudal. E esse modo de produção, ele percebe o seguinte: como é que nesse período de 1000 anos, nós temos uma produção específica, tanto econômica, tanto da vida social, quanto da vida política. Então vamos por partes. Na vida econômica, o feudo ele é rural, então ele vive da parte agrícola, do cultivo de cereais, de frutas, legumes e verduras, e ele também vive da sua pecuária, né, criação de animais e dos produtos desses animais, leite, queijo, couro, carne e por aí vai. Essa criação, ela não tem uma visão de sobra, de excedente, não se pensa em futuro a longo prazo. Então a família produz aquilo que é necessário para ela, os instrumentos são bem rudimentares, aí fica a pergunta, mas como? Se Roma era tão desenvolvida, se Grécia também? Nós temos que entender que em fuga, e muito tempo quando se fecha, né, o que permite muitas vezes o desenvolvimento tecnológico, né, do grego tekne, seria o contato com outras culturas. Então, às vezes, quando nós não temos um contato, estamos fechados, aquilo se torna normal e se para ali. Ou seja, estamos nos sustentando, nós estamos sobrevivendo, nós estamos correndo risco, ok, tá bom. Então, de repente, o que está aparecendo para nós aí é uma questão bem clássica, no sentido de que as técnicas não eram para a produtividade, mas era para a sustentabilidade. Então, o feudo ele é autossuficiente. Na questão social, há uma questão bem marcada na Idade Média, que é a divisão de classes. No geral, a sociedade feudal ela vai ser marcada por 3 classes. Uma classe que é a primeira, que é o clero. Do clero, nós temos uma ramificação da nobreza. Essa nobreza específica, quando ela não se torna senhora feudal ou não vai para a guerra como cavaleiros e toda a ordem dentro dos exércitos medievais, ela vai para ocupar os cargos do clero. E esse clero é dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero, desde o papa até os bispos, né, cardeais, bispos, abades, e o baixo clero, o padre ali, o pároco, que está em contato com as pessoas. A segunda ordem seria a nobreza. A nobreza ela é guerreira, ela tem toda uma formação para a guerra, para a defesa. E o único esporte da nobreza, além da justa, das disputas de cavaleiros, seria a caça. E a terceira ordem, os servos. Então, se nós colocássemos dentro de um latim, ou dentro de uma classificação de um clérigo da Idade Média, chamado Aldebaron, bom, não sei certo. Seria mais ou menos assim. A primeira classe, a classe dos oratores, aqueles que cuidam da oração, da vida espiritual desse povo, que são o clero. A segunda classe, ou segunda ordem, que seria melhor dizendo, seria a classe ou a ordem dos belatores, seriam aqueles que estão ligados à parte bélica, à parte da guerra, à parte da defesa. E a terceira ordem, a ordem dos laboratores, ou aqueles que trabalham do labor, que são os servos. Há uma coisa a se pensar, não tem como mudar. Às vezes o aluno, quando é no ensino fundamental, ele pergunta assim, mas se um servo casar com um nobre, como vai ficar? Não existe isso, porque o relacionamento social e a questão de união, o próprio casamento, é apenas visto dentro do âmbito ligado principalmente à sua ordem. Então, um senhor feudal com seus filhos casam dentro da ordem da nobreza. Servos casam-se entre servos. E quais são as obrigações? São bem definidas, né? O clero cuidando das orações, o clero cuidando da conduta do povo, inclusive na vigilância, o senhor feudal da defesa do feudo de todos que ali estão, né? E o servo produzindo. Agora, como que o senhor feudal é sustentado? Com o que é retirado de sua terra, guardado em seus celeiros, e inclusive tinha que alimentar o seu povo em épocas de carestia, e por meio das obrigações feudais. Os servos trabalhavam para ele, trabalhavam para si mesmos. Pagavam o dízimo, que é uma questão obrigatória para a igreja, sustentava a igreja, mas também sustentava o Senhor com parte das obrigações.
ok? No próximo vídeo vou falar um pouquinho sobre o renascimento comercial e urbano e, obviamente, tratar um pouquinho do renascimento das cidades. Tá joia? Até lá!